Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal, que pode ser também um pouco seu. Você pode participar desta comunidade apenas se inscrevendo aqui neste canal, neste botãozinho que aparece para você abaixo deste vídeo, vermelho, né? E depois disso também apertar no sininho para você receber as notificações quando a gente lançar novos vídeos. Você também estará sendo alertado sobre eles. E eu queria falar nesse vídeo acerca da crucificação do nosso Senhor Jesus, aproveitando este período de Páscoa. E desde já que o Senhor abençoe a sua família, que você tenha esse período de reflexão, com um coração quebrantado diante do Senhor, lembrando que Ele fez isso por você, que foi por amor que Jesus se entregou. Mas uma coisa que eu queria pensar com vocês é por que Jesus, Ele morreu. Porque Jesus foi crucificado. E para a gente pensar sobre isso, nós precisamos desfazer alguns pensamentos errados acerca da crucificação. E eu queria tratar de duas coisas, de dois pensamentos que são errados se a gente entender verdadeiramente a palavra de Deus. O primeiro pensamento que nós temos, muitas vezes é compartilhado, é que a gente precisa entender que Jesus ele não foi para a cruz apenas para sentirmos pena dele. Sabe, todos os anos a gente tem os filmes, né, sobre a paixão de Cristo, que nós vemos o sofrimento na sua carne, sofrimento no seu choro, por tudo que ele passou, nós sentimos realmente dó, nós se constrangemos com aquela situação. Mas precisamos lembrar que Jesus ele não morreu simplesmente para sentirmos pena dele. Essa é a primeira coisa. E em segundo lugar, Jesus não morreu para ser um simples exemplo. Obviamente que Jesus foi um grande líder, um grande exemplo, um grande homem. Mas não é apenas isso. Porque se fosse apenas isso, ele não tinha poder de ser o nosso Salvador. Então, a gente precisa pensar que a crucificação, ela é o ponto principal da Bíblia. Ela é a parte culminante da palavra de Deus. E a crucificação, ela foi a revelação do plano eterno de Deus para salvar a humanidade, para a salvação do seu povo. E entendemos que a morte de Cristo, ela não foi uma surpresa, mas ela já era um plano eterno de Deus para a salvação do povo. Em Apocalipse 13, 8, nós vemos que a morte de Jesus ela foi planejada desde a eternidade. Ele é o Cordeiro que foi morto, que foi imolado desde a eternidade. Ou seja, há um plano eterno de Deus para a salvação do seu povo e a crucificação não foi um plano B, mas estava tudo ordenado segundo a vontade do nosso Senhor. Outra coisa muito importante é que a gente precisa entender por que Jesus morreu, por que Jesus foi à cruz. E aqui eu quero compartilhar um pouco sobre isso, de a gente pensar que antes da morte de Jesus e após a morte de Jesus, outras pessoas também foram mortas na cruz. Outras pessoas também foram assassinadas e condenadas em morte de cruz. Qual a diferença da cruz de Jesus? Porque nós cremos pela palavra que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Senhor, Ele é o Messias, o enviado de Deus para salvar o mundo. E isso faz toda a diferença. A palavra de Deus vai dizer que Jesus era o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus encarnado, o Deus que veio até este mundo para nos salvar. Só Ele, só a morte dele que poderia nos libertar verdadeiramente dos nossos pecados. Então ele veio para trazer vida eterna a um mundo que estava espiritualmente morto. Nós vemos isso quando declarado isso nos evangelhos, em que ele diz lá em João, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para ele. Então é muito importante nós entendermos isso, esse plano eterno de Deus para a salvação do seu povo. Em Romanos capítulo 5, versículo 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova, olha o versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Jesus, ele morreu para nos trazer vida eterna, para que pudéssemos, através da sua morte, termos uma vida restaurada, ter um novo nascimento em Cristo Jesus. E a certeza de que Deus nos ama é que ele demonstra o seu amor por nós, por meio de enviar o seu Filho Jesus Cristo ao nosso favor, ao nosso resgate, para sermos justificados da condenação eterna do pecado. O pecado que fez com que o ser humano tenha uma dívida que é impagável, mas somente Cristo, que se tornou homem, que era 100% homem e 100% Deus, poderia pagar o preço da dívida do nosso pecado. Lá em Romanos mesmo, o texto nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Espero que o Senhor te abençoe neste momento, nesse dia, que você entenda isso, que a crucificação não foi um plano B, a crucificação não foi simplesmente um homem sendo um mártir por uma causa, mas é o Filho de Deus, o Deus encarnado, vindo nos salvar dos nossos pecados. Jesus morreu e a crucificação é a revelação do plano eterno de Deus para nós. Hoje é sexta-feira, enquanto estou gravando esse vídeo, mas é bom lembrarmos, estou focando na crucificação, mas logo após vem um domingo, a ressurreição. Ele vive e reina para todo sempre. Como diz a canção, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus abençoe sua vida. Se você curtiu, deixa aqui o seu comentário, de onde você nos assiste. Compartilhe aí com o grupo da igreja, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que o Senhor está chamando esta pessoa. Você mesmo que está assistindo esse vídeo, o Senhor te chama para fazer parte da família de Deus, para receber esta graça maravilhosa. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.